É como diz Luís Marques Mendes, a saúde está demasiado politizada? Sim, é verdade que este é um ciclo que foi inaugurado há muitos anos, nomeadamente ao nível da gestão hospitalar. Isso basicamente começou com o governo, sobretudo no ciclo político dos anos 80, com o governo, o primeiro governo até o governo minoritário, e depois plenamente com a primeira maioria absoluta de Cavaco Silva. Isso é verdade. Foi a doutora Leonor Beleza que fez dezenas, centenas de nomeações. Naquela altura, recordo-me perfeitamente que a vantagem de ter já alguns anos e ter alguma memória, que se instituiu a lógica do cartão. Houve pessoas que não tinham, eu lembro de casos que não tinham, pessoas que não tinham qualquer espécie de formação ao nível de gestão, de qualquer espécie e muito menos hospitalar, que foram nomeadas para os hospitais, e isso iniciou um ciclo absolutamente infernal que se prolongou até agora, com os partidos estruturantes do poder político e da governação em Portugal a alterarem basicamente, a mudarem o pessoal político cada vez que ganhavam as eleições. E isso é a realidade. Houve, aliás, uma guerra travada durante anos pela Associação dos Administradores Hospitalares, que estabelecia uma dicotomia entre a necessidade de uma gestão profissional e versus uma gestão organizada em função de critérios partidários. E esse é um dos, entre muitos problemas que o setor da saúde tem. Nós chegámos agora a uma fase que há uns anos discutia-se o problema da falta de médicos, discute-se ainda, ou o problema da gestão das listas de espera, que eram problemas de alguma relativa complexidade. Hoje em dia já estamos num patamar de não há macas, não há material, não há as ambulâncias. Isto é uma tragicomédia, é uma tragédia, é uma comédia montada em cima de uma tragédia brutal, que é esta história de ambulâncias e outro tipo de viaturas que são contratadas, a decisão de as comprar é de 2023 e são anunciadas como se fossem uma coisa novidade de agora. E, portanto, há aqui uma convergência de fatores que transformou esta questão. Já há uma espécie de cansaço mental de toda a gente na discussão deste tipo de problemas, porque os problemas são sempre os mesmos e a incapacidade de responder a eles é exatamente a mesma. Eu já nem sequer coloco a questão ao nível do titular da pasta. Eu acho que é uma questão muito mais profunda e muito mais estrutural. Não se coloca a questão de saber se o ministro A ou o ministro B ou o ministro B são mais capazes ou não. Eu acho que a questão de fundo é uma questão que está acima disso. Tem a ver com a incapacidade dos partidos em estabelecerem o tal pacto de regime, chamem-lhe o que quiserem, para que as políticas de saúde não mudem ao sabor de cada mudança de governo ou até de cada mudança de ministro, que haja um consenso básico, essencial, alargado, quanto aos 2 ou 3 vetores estruturantes daquilo que é uma política de saúde, para não andarmos a discutir agora a necessidade de gastar 300 ou 400 ou 500 mil euros ou 1 milhão que seja na aquisição de macas e de coisas desse género. Quer dizer, acho que é mais ou menos evidente como é que está o problema e como é que se pode atacá-lo, mas, enfim, isso depende da vontade política. António Sérgio, o limite dos limites, a falta de macas e esta justificação para aquilo que aconteceu? Eu acho que é um sintoma da incapacidade de governar o Estado, porque numa área tão sensível como a saúde, num país com um nível de envelhecimento muito acelerado, era previsível que este tipo de problemas acontecessem. Agora, o que me parece inaceitável é que, principalmente os principais partidos, não tenham a noção de que foi ultrapassado um limite. Ou seja, sim, não é... Mas qual é o limite? É morte? O limite é não haver uma capacidade de entendimento para travar esta degradação progressiva do Serviço Nacional de Saúde. Porque aquilo que se percebe é que não há governação no Serviço Nacional de Saúde. Não existe. Se houvesse uma coordenação efetiva e eficiente, estas coisas não aconteciam com esta gravidade. Não havia a necessidade de um primeiro-ministro, seja ele qual for e qual for a cor partidária, de ir ao Parlamento tentar resolver um problema com um anúncio da compra de viaturas para um serviço em que as viaturas só ficaram disponíveis daqui a 6 meses, ou 7, ou 5, não importa o tempo. Há uma questão aqui que me parece interessante, se me permitem, que é o bolo da despesa anual com saúde é na ordem dos 15 mil, 16 mil milhões, mais coisa, menos coisa. Isso é muitíssimo dinheiro e, portanto, e o volume de desperdício então é gigantesco, é quase na ordem dos 1.000 milhões, entre 800 milhões, etc.
E daí aquela comissão que foi... Anticorrupção para... Não, é que essa questão também é uma questão interessante. Quer dizer, há 3 ou 4 coisas que são elementares, são evidências e que podem ser resolvidas, não necessariamente uma comissão, basta criar uma brigada na Polícia Judiciária e especializando magistrados do Ministério Público para atacar a fraude. Isso é uma coisa que seria muito mais automática do que... Mais fácil, mais de agilizar. Sim, porque o crime existe, não é? O crime de fraude na obtenção de subsídio, o crime de fraude ao serviço... O crime em si Os inspectores já existe. estão habituados a isto, portanto, E seria só uma houve questão uma de- experiência em 2012 em que foi bastante interessante, com equipas mistas e com o Ministério Público também especializando-se e também com mecanismos de inspeção muito sofisticados ao nível das receitas e dos remédios, dos medicamentos. Os resultados foram evidentes, foram 300 ou 400 milhões que foram recuperados no universo da fraude ao Serviço Nacional de Saúde. Mas a questão é que esse bolo de 15 mil milhões é muito apetecível para muitos interesses instalados, portanto, para lá do desperdício, há muitos interesses instalados de facto. Há muita gente a ganhar dinheiro. Há muita gente a ganhar muito dinheiro e algumas opções são verdadeiramente incompreensíveis, não se percebendo sequer a quem é que verdadeiramente aquilo vai interessar, não é? Quer dizer, os processos de aquisição, não é, de equipamento não podem ser estão, no caso das ambulâncias, estão submetidos às regras da contratação pública, como é óbvio e como devem estar. Mas há muitas aquisições de equipamento que nós, enfim, não temos capacidade de escrutinar de uma forma muito detalhada e que muitas vezes passam completamente ao lado, mas... E descobrimos depois, mais tarde, que afinal obedeceu-se aos interesses de um determinado grupo privado ou de interesses constituídos no universo público e que basicamente defendem jogam pela manutenção dos seus próprios lugares. E, portanto, nós estamos neste ambiente. E este ambiente confronta o sistema político com os seus próprios limites, que é, nem os partidos são capazes de se entender, nem os governos são capazes de depois, porque não existe esse entendimento, de ter uma política consistente e coerente, e que torna o lugar de Ministro da Saúde totalmente ao nível da cadeira elétrica, e, portanto, isso é insustentável. E depois, os próprios poderes do Presidente da República pode exercer a sua magistratura de influência, mas são bastante limitados, porque se um governo tiver maioria absoluta e não quiser ouvir o Presidente da República, não ouve e faz como quer. E, portanto, é preciso uma reflexão de conjunto e transversal em relação a este tipo de coisas. O governo de António Costa criou uma Direção Nacional do Serviço Nacional. Esse é o exemplo. A pergunta que se faz é: onde é que é visível a eficiência desta Direção Nacional? Se não há coordenação no terreno entre os diversos meios, afinal, para que é que existe? Então, a pergunta-chave é: o que é preciso fazer para que o Serviço Nacional de Saúde funcione de forma articulada nas suas várias vertentes? Porque, de outra forma, por muito dinheiro que seja injetado, os problemas Nunca vai continuarão funcionar. sempre a Nunca vai existir, que é resolver. isso que acontece. Não basta proclamar que o Serviço Nacional de Saúde é uma das maiores conquistas do 25 de Abril. Isso é óbvio e é muito dos melhores do importante mundo. e de facto, é uma das riquezas que este país tem. Agora, é preciso defendê-lo, é preciso ter uma gestão objetiva e séria e rigorosa, é preciso ter uma cultura de avaliação, não pode andar-se com experimentalismos do género, bom, agora há parcerias público-privadas, mas por bravatas ideológicas, porque se tem uma conveniência de um governo que é contra, o caso da Geringonça, que é a favor de um Serviço Nacional de Saúde, era integralmente público, pronto, acaba-se com as parcerias. Quer dizer, é que isto não serve, isto só serve interesses particulares, ou políticos, ou de outra natureza, e não serve à população. É que nós estamos, a caricatura disto tudo é ouvir responsáveis ou do INEM, o próprio INEM em si é um caso de estudo, já houve uma comissão parlamentar de inquérito, há investigações judiciais. Quer dizer, como é que é possível chegar a este ponto? Eu dou outro exemplo, por exemplo, a questão dos cuidados continuados, que é de facto um incremento, foi uma medida muito importante para a população. Eu sei do que estou a falar, até por conhecimento de causa em algumas situações. É de facto uma forma de, desde logo, combater as camas sociais e dar acompanhamentos de proximidade a pessoas que precisam bastante.
Bem, nós estamos praticamente, e não é uma coisa de gestão muito complicada, não é? Quer dizer, É criar um serviço e mas como estamos funcionar. Exato. E não, e ainda por cima com a perspectiva de colaboração com as câmaras, com a economia social, com uma série, até com privados, quer dizer que é porque o serviço é muito objetivo. Nós estamos praticamente a deixar morrer, não digo deixar morrer, porque ainda há 9 ou 10 mil câmaras, ou 9 mil para aí, mas o desinteresse... Dos cuidados continuados. Ontem o Primeiro-Ministro anunciou mais 500. Exato. 500 câmaras. Sim, mas tem havido claramente um Sim. desaceleramento nos últimos 2 anos. Quer dizer, é quase um crime de lesa pátria deixar morrer a estrutura de cuidados continuados. Há algumas que estão a fechar por manifesto desinteresse político. Mas isto revela uma fragilidade muito grande de quem tem a responsabilidade política. Ou seja, de toda esta situação é evidente que a Ministra da Saúde tem uma posição política cada vez mais frágil e é uma questão de credibilidade no sentido de conseguir avançar com as reformas que o Governo defende. Isso parece-me cada vez mais evidente, é que se há uma coisa que resulta de todo este ciclo de curto prazo, dos últimos 2 anos, com este Governo, é esta Ministra. Se alguma coisa resulta de tudo isto, é que, de facto, a posição política da Ministra, que já não era à partida muito forte, porque aceitou uma equipa que lhe foi imposta, como se viu no episódio da saída de Cristina Vaz Tomé, que é um episódio lamentável, que é uma pessoa que demonstrou não ser capaz de polgar, é premiada nas eleições com a direção do grupo parlamentar, está na direção do grupo parlamentar e agora vai para a administradora, é administradora do metro. E, portanto, se alguma coisa, toda esta caminhada feita daí para cá e as polémicas todas que foram criadas mostram, é que a Ministra tem poucas condições políticas para poder fazer reformas de fundo. Mas eu diria mais, o que me parece é que, para lá da Ministra, o próprio Governo não parece ter nem a capacidade, nem o rumo, nem sequer a vontade de fazer essas políticas.